Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana e nesse vídeo eu vou estar contando um pouco do meu testemunho de conversão. Espero que de alguma forma eu possa te ajudar, né, se você está passando por alguma situação parecida com a que eu vou contar. E se você conhece alguém que está passando por isso, por favor, eu te peço, por gentileza, que indique esse vídeo para essa pessoa, para que ela se sinta, de certa forma, ajudada, né? Vamos falar em como vai ser a estrutura do vídeo. Eu dividi esse vídeo em 3 fases. Na primeira fase eu vou contar um pouco da minha vida até eu entrar na universidade. Na segunda fase eu vou falar sobre a minha vida na universidade e na terceira fase eu vou falar como se deu de fato o início da minha conversão. O meu intuito aqui é ajudar outros jovens, principalmente que estejam passando pela mesma situação que eu passei, a evangelizar e mostrar para as pessoas o quanto Deus é maravilhoso e faz coisas incríveis em nós quando a gente permite. Então, é isso, vamos lá, vamos começar. Eu cresci na igreja católica, aos 7 anos eu me tornei coroinha e depois aos 11 mais ou menos eu me tornei cerimoniária. E pode ser que aí na sua cidade seja chamado de acólito, né? Mas aqui a gente chamava de cerimoniário os meninos e cerimoniária para as meninas. Bom, quando eu cheguei mais ou menos nos 14, 15 anos, eu prestei uma prova para ganhar bolsa numa escola particular. E aí eu entrei, né, consegui a bolsa e fui estudar lá nessa escola. Até então eu nunca tinha estudado de verdade, porque há 10 anos atrás o ensino na escola pública era muito precário, então eu não tinha tido um contato assim mais estruturado, mais profundo assim com as disciplinas na escola. Então quando eu entrei no ensino médio, né, devido ao sistema mais robusto da escola particular, eu consegui estudar os temas com uma maior profundidade. E aí foi nessa época que eu já comecei a ter algumas crises, assim, algumas estranhezas, porque o que eu estava aprendendo de alguma forma, né, batia de frente com a minha visão, assim, do mundo, das pessoas, predominantemente por causa da minha vivência na fé. Então isso começou a me causar um grande mal-estar e fazer mal, assim, de verdade mesmo. Eu senti bastante crise de ansiedade, enfim, essas coisas. Então, como eu não tinha maturidade suficiente para lidar com isso, eu acabei não conseguindo, né, conciliar a fé e a razão, e aí acabou que para mim foi menos doloroso ter que se afastar da fé. Então, foi isso que eu fiz, eu acabei me distanciando, né, da minha fé. Vez ou outra eu ia, mas era aquela coisa bem jogada mesmo, né. O meu estudo no ensino particular me possibilitou entrar numa universidade federal. Quando eu entrei nessa universidade federal, as coisas ficaram um pouco mais sérias, porque lá eu, de fato, assim, vi de uma maneira mais complexa, né, de uma maneira mais aprofundada, o ensino da filosofia, da biologia, da física. Então, na filosofia, toda a questão do sentido da existência, na biologia, a questão da origem da vida, na física, né, todas aquelas abstrações, aquela questão da origem da matéria, do universo, enfim. E isso acabou me afetando bastante, principalmente quando eu comecei a estudar filosofia da ciência. Eu fui, assim, cada vez mais tendo certeza de que eu não queria ser uma pessoa religiosa. Então, já nessa altura, eu não era ateísta, também não era uma pessoa agnóstica, mas eu adotei uma visão deísta, né, do mundo. Então, o deísmo, ele é, assim, um livre pensamento, e no deísmo a gente acredita de fato que exista uma inteligência superior, é mais uma posição filosófica, tá, gente, né? Não é crença, não é nada disso. É uma posição filosófica que tem inclusive suas raízes, assim, na filosofia da antiga Grécia. Então, cada um chega às suas próprias conclusões do que seria essa inteligência superior, né? Mas, assim, pode ser desde uma
energia até tipo, sei lá, até tipo um ET, sabe? Então, cada um pensa conforme acha que é certo e não existe nada dessas coisas de autoridade da igreja, de prática religiosa, nada disso. Então foi essa posição que eu tinha adotado, né, inclusive por ser uma posição mais racional, por exigir, né, de certa forma, uma justificativa racional para a existência dessa inteligência superior. Então era isso que eu tinha adotado para mim, né? Essa posição é totalmente diferente do teísmo, porque no teísmo se acredita, né, na revelação divina, na tradição da igreja e etc. Então, para mim, tudo isso era bobagem, eu não acreditava em nada disso. Eu quero expor para vocês como um verdadeiro exercício assim de humilhação mesmo, porque eu sinto muita vergonha dessas coisas que eu vou contar aqui para vocês. Mas eu separei alguns bordões assim que eu tinha. E chegou um momento, né, na minha vida que eu tinha, traduzindo, né, na linguagem de hoje, um verdadeiro ranço assim da religião, principalmente do cristianismo, que era a religião que eu tinha mais contato, né? Eu separei aqui para vocês algumas coisas que eu falava para vocês terem noção da minha imensa soberba e falta de conhecimento. Então, vamos lá pro mico aqui. A primeira coisa que eu queria contar é que eu tirava muito sarro com aquela parte do Gênesis que fala sobre o pecado original. Quando falava que Eva tinha comido a maçã, eu realmente não acreditava, porque na minha percepção, né, de mundo, assim, na minha observação, eu via que os homens tinham mais tendência a serem libertinos e desobedientes. Então, para mim, isso era, com perdão da palavra, assim, chegava ao ridículo, e eu achava que não, que Adão tinha comido a maçã e que tinha culpado a Eva. Enfim. Outra coisa, eu li uma vez um livro chamado A Fórmula de Deus, e nesse livro falava daquela passagem sobre Abraão e Isaac, quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaac. E aquilo para mim era inconcebível, porque eu pensava, poxa, se Deus é o dono da vida, por que ele seria tão cruel de pedir pro próprio pai do rapaz matá-lo, sabe? Não era mais fácil ele tirar a vida do menino? Então isso era um grande ponto de crítica para mim também. Falta de conhecimento, né, gente? Muita ingenuidade. Via, assim, os cristãos meio que gostando de sofrer, sabe? Então eu achava isso muito estranho. Eu pensava, poxa, por que eles gostam tanto de sofrimento? A gente tá aqui pra ser feliz, a gente tá aqui pra curtir a vida, a gente tá aqui pra fazer o que quiser, enfim, esse era o meu pensamento. E eu pensava, essa turma é doida, né? Acha que pra vida tá boa, alguma coisa tem que tá ruim, porque se não tiver ruim, então alguma coisa não tá boa. Eu achava isso, essa era a minha impressão. E era um grande motivo de desdém pra mim. Quando alguém dizia pra mim, né, sobre o fim dos tempos, enfim, o mundo acabar e tal, eu pensava, poxa, é claro que o mundo vai acabar quando eu morrer, né? Quando eu morrer, meu mundo vai acabar, quando você morrer, seu mundo vai acabar, enfim, o mundo de todo mundo vai acabar em algum momento, quando a gente morrer. Eu condenava demais a Igreja Católica. Era uma coisa, assim, muito, inclusive automática. Se alguém falasse pra mim alguma coisa sobre a Igreja Católica, eu realmente ficava com aquele olhar, assim, de desprezo, sabe? Mas, na verdade, eu tinha raiva do que eu achava que era a Igreja Católica, né? E não raiva do que ela era de fato. Então, a religião era um jeito que algumas pessoas se aproveitavam de outras pessoas. Essa era a minha visão. Porque a impressão que eu tinha era que os religiosos não pensavam, não tinham capacidade, assim, de refletir de modo mais profundo, de pensar, sabe, as suas próprias ideias, de fazer suas próprias meditações. Eu achava que essas pessoas não faziam uso da razão e que elas tinham uma fé cega. Então, eu tinha muita raiva da religião por causa disso, por, de certa forma, tirar a liberdade dessas pessoas e aprisioná-las no mundo obscuro. Enfim, eu tinha uma visão bem crítica mesmo, né, principalmente do cristianismo, como eu disse. E então, o importante para mim
já que eu não tinha nenhuma moral assim religiosa, nem cristã, muito menos, o importante para mim era fazer o que eu quisesse, o que eu bem entendesse, o que me desse prazer, assim. Então, era isso. Eu tinha minhas próprias regras, claro que dentro de uma lei moral, né? Mas eu tinha minhas próprias regras e se outra pessoa não concordasse comigo, tudo bem, porque cada um tem a sua opinião e a gente só precisa respeitar, e eu pensava dessa forma. Então, cada um vive como quer e tá tudo certo. Só que então, em 2018, as coisas começaram a se modificar. A aleatoriedade, assim, da vida e o acaso, né? Porque, poxa, a vida é aleatória, estamos aqui por acaso, então é por isso que cada um tem que buscar a sua felicidade, enfim. Essa visão de mundo já não estava mais fazendo sentido para mim, porque, por exemplo, eu sempre amei muito ciências exatas, né? Então, quando eu olhava para física, eu via as coisas de uma maneira tão lógica, sabe? Quando, por exemplo, eu estudava biologia, eu via no mundo natural, assim, tudo seguindo uma ordem, tudo em seu tempo, tudo em seu ciclo. E eu pensava, poxa, por que a vida não tem uma ordem? Por que ela é algo jogado aos ventos, digamos assim? Eu comecei a fazer das palavras do filósofo von Schelling as minhas, que ele dizia, por que não existe nada, né? Por que afinal, existe algo? Então, isso, cada vez que passava os dias, isso acabava me intrigando mais. Então, eu pensei em estudar a justificativa da existência em algumas outras filosofias, inclusive crenças religiosas, incluindo o catolicismo. Então, no final de 2018, começou a acontecer uma coisa muito estranha, que eu tinha uma vontade enorme, enorme mesmo, assim, é algo surreal, de ir até Aparecida do Norte, lá na Basílica de Aparecida. E isso pra mim era muito bizarro, porque eu pensava, o que é que eu vou fazer naquele lugar? Vou chegar lá e fazer o quê? Mas, enfim, na época, né, eu não entendia, não fazia nenhum sentido pra mim. Hoje eu entendo, eu vejo o quanto da graça de Deus eu recebi através das mãos de Maria. Eu fui pra Aparecida e voltei de lá com um livrinho que vou mostrar aqui pra vocês, vou pegar, peraí. Esse livro, que é o Buquete, da YouCat Foundation. A YouCat Foundation, ela é uma instituição, assim, absurdamente incrível e maravilhosa. E uma das missões deles é transformar o catecismo da Igreja Católica em uma forma mais compacta, principalmente voltada para jovens, que é isso aqui. Então, isso daqui fala sobre a doutrina social da igreja, e tem o YouCat, que fala sobre a fé, né? Então esse daqui é o primeiro, que é o YouCat amarelinho, fala sobre a fé católica, e esse aqui, que é o Duquette, fala sobre a doutrina social da igreja. Esses dois livros, eles sintetizam o que está nos catecismos, né? Então, por exemplo, esse é o catecismo romano, olha só o tamanho, imagina ter que ler tudo isso. Esse é o catecismo da Igreja Católica, ele também é bem grosso. Então, disso, né, para isso fica bem mais compactado, principalmente para os jovens que têm uma vida mais corrida, digamos assim. E depois pode se aprofundar no catecismo, né? Então eu voltei, comecei a perceber, poxa vida, né, no catolicismo há pessoas que fazem uso considerável da razão, e aquilo me deixou muito envergonhada, porque todo esse tempo eu tinha vivido dentro de uma bolha enorme de soberba, pensando que as pessoas que são religiosas, elas não pensam, né? Então isso foi um primeiro choque, assim, pra mim, eu confesso. Era a semente que estava germinando no meu coração, né? Então, eu comecei a estudar mais, embora a mudança interior tivesse começado, eu não estava totalmente convencida. E aí eu comecei a estudar Chesterton, e aí eu li no livro dele, Ortodoxia, posso até ler para vocês aqui o que eu li. Quando nos perguntam por que ovos se transformam em pássaros ou frutas caem no outono,
Devemos responder exatamente como a fada madrinha responderia se Cinderela perguntasse por que os ratos se tornavam cavalos ou por que suas roupas de princesa sumiriam à meia-noite. Devemos responder que é magia. Não é uma lei, pois não entendemos sua fórmula geral. Não é uma necessidade, pois, embora possamos contar que isso aconteça na prática, não temos o direito de dizer que isso sempre deverá acontecer. Não é argumento para uma lei inalterável que contemos com o curso normal das coisas. Nós não contamos com isso, nós apostamos nisso. Então ele estava falando um pouco sobre a ciência, e aí foi um pouco, assim, eu fiquei bem impactada mesmo, porque eu pensava, poxa, eu não tinha reparado nisso, nessa situação de, na ciência, de certo modo, a gente também está apostando nas coisas. Então, não existe uma comprovação absoluta, uma resposta absoluta, uma verdade absoluta. É como se a gente tivesse em uma realidade aparente. Então, todo esse tempo eu estava tendo aquele comportamento que é muito característico, e hoje eu entendo, do cientificismo. Guarde essa palavra porque ela vai ser importante daqui a pouco. Então, todo esse comportamento característico, né, que eu tinha do cientificismo, daquela coisa que só a ciência pode nos dar respostas, enfim, começou a ruir, porque eu pensava, se a ciência, né, de certa forma está apostando nos fenômenos, assim, naturais e observáveis, enfim, que nós comprovamos de alguma forma, os cristãos também apostam na fé deles. Então, eu sei que a fé e a razão, elas trilham caminhos diferentes, mas começou a me parecer que elas tinham o mesmo fundamento, né? Que era, de certa forma, essa aposta de que as coisas são como são. Os cristãos apostam na fé e no modo como Deus é, e os cientistas apostam que as coisas que são formuladas através de uma lei perpetuamente continuem sendo como elas são. Eu fazia o seguinte questionamento para mim: por que então só a ciência pode fornecer o conhecimento? Porque só ela sabe o que é conhecimento, porque só ela pode me dar respostas. Isso já não fazia mais sentido para mim. Então, pensava, poxa, o conhecimento filosófico é um conhecimento. A teologia é um tipo de conhecimento. Elas usam meios diferentes, né, do método científico, mas isso não significa que sejam invalidadas. Não é porque não seguem o método científico que não pode ser considerado conhecimento. E assim, gente, hoje eu falando, eu posso até, dar risada, assim, tudo mais, mas na época isso pra mim foi um baque muito grande, muito, 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 muito grande mesmo. Aquela coisa de você ir ao chão e falar, como assim? Como eu não percebi, como eu não pensei nisso, como eu estava tão inserida a ponto de não, né, me dar conta dessas coisas. E isso foi algo que realmente me afetou muito, me fez muito mal, me deixou abalada, me deixou aflita, até um tanto desesperada, porque a gente vê todo mundo que a gente construiu, a nossa maneira, começar a desmoronar. Então a gente vai lá pro fundo do poço e isso é muito ruim mesmo. Inclusive para muitos, né, como foi para mim, pode ser um motivo de uma crise, seja uma crise de ansiedade, uma crise de nervoso, enfim, ou até algo mais sério, né? Então eu procurei saber um pouco mais sobre isso, né, sobre essa aparente dicotomia entre fé e razão. E aí foi quando eu descobri o que era o cientificismo. Então o cientificismo, ele nasceu, né, digamos assim, com a Revolução Francesa, e basicamente há 3 pilares no cientificismo. O primeiro é que a ciência de alguma forma reprova a religião. O segundo é que a ciência também de alguma forma ela explica a religião como sendo um fenômeno psicológico, como sendo uma necessidade evolutiva, por exemplo. Então, em determinado momento, para a sobrevivência humana, foi necessário, né, que o ser humano acreditasse em algo divino, em algo superior, enfim, por questões evolutivas. E o terceiro pilar é que a religião é má. A religião é má porque ela tira a liberdade
das pessoas de pensar, tira a liberdade das pessoas de questionar, de criticar, enfim. E olha só, né, quem pensava desse modo, né, eu, e de modo automático, né. Então, ou seja, dentro do cientificismo, basicamente a religião é inútil, é algo que só atrapalha a vida das pessoas, que aprisiona as pessoas, e de verdade a gente age dessa forma no automático. É algo que, quando a gente se dá conta, a gente já tá assim. Esses religiosos são todos coitados, tem muita dó, muita compaixão deles, porque é tudo, sim, perdão da palavra, mas é como se fosse uma turma de ignorantes, sabe? Então eu vou ler para vocês uma coisa muito interessante que eu li em Eclesiástico, um livro que faz parte da Bíblia e foi escrito mais ou menos no 2º século antes de Cristo. Nos tesouros da sabedoria estão as máximas da ciência, mas para o pecador a religião é execrável. 2 séculos antes de Cristo já tinha gente dizendo que a religião era algo abominável, desprezível. E aqui tá a gente fazendo a mesma coisa até hoje. Outra coisa que eu quero citar para vocês é uma parte desse livro que se chama A Religião na Sociedade Urbana e Pluralista. E ele diz assim: a religião é interpretada como uma consolação diante dos males e carências da vida humana, mas completamente sem sentido graças ao saber científico e ao progresso técnico, hegemônicos atualmente, o que significa uma ruptura com a tradição metafísica e teológica. A religião se vê assim situada na esfera das preferências subjetivas, na esfera íntima e privada da pessoa, fonte de sentido da vida individual, fruto de opções que não necessitam de qualquer justificação racional. Aí é que está a grande perda, né, da busca da verdade. Hoje em dia a gente acha que a religião ela é só um fenômeno para eu me sentir bem. As pessoas já não veem mais que é como uma grande busca, um grande caminho pela verdade que, no fundo, para nós católicos, a verdade é o próprio Deus, né? Tem outra citação que eu quero fazer aqui sobre esse grande equívoco da gente achar que dentro do... Eu tô falando do catolicismo, tá, gente? Eu não posso falar, por exemplo, do protestantismo, enfim, do judaísmo. Eu não tenho zero competência para isso. Eu tô falando somente do catolicismo. Então, eu achava, né, que dentro, assim, da religião as pessoas não faziam nenhum uso da razão, não tinha nenhuma linha racional dentro disso. Então, tem um documento aqui do Concílio Vaticano II, diz assim: se alguém disser que Deus, uno e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas, seja anátema. Ou seja, é claro que dentro do catolicismo as pessoas há séculos vêm fazendo um considerável uso da razão para chegar ao conhecimento de Deus. Então, eu comecei a entender que, na verdade, a Igreja Católica, ela condenava o fideísmo, né? Então, o fideísmo é aquela coisa de você não precisa entender sobre Deus, não precisa saber quem Deus é, não precisa saber de nada, você só precisa acreditar, só ter fé. A fé, ela é justificante, mas ela é injustificável. Então, é basicamente isso. A Igreja Católica condenava o fideísmo e era justamente isso que eu também condenava, que era esse comportamento de fé cega. Então, olha só onde a minha grande ignorância me levou, né? Neste livro aqui, que eu acabei de citar, o Deus, Sua Existência e Sua Natureza, tem uma parte que fala assim: o raciocínio pode provar com certeza a existência de Deus. A fé, dom celeste, supõe revelação e não pode, portanto, ser invocada para provar contra um ateu a existência de Deus. Então é claro que
nunca a gente deve, né, invocar assim a fé para provar a existência de Deus para uma pessoa que é não crente, porque a fé, ela é um dom, a gente recebe, né? A gente não desenvolve, não temos fé por nós mesmos. Então é um dom que nós recebemos de Deus através da revelação de Deus. Então, isso, a fé também é algo que, por exemplo, um ateu só pode receber de Deus. Mas o que ele pode receber de mim, enquanto cristão, né, enquanto católica, é justamente o raciocínio que prove a existência de Deus. Então, quanto mais eu ia estudando, quanto mais eu ia me aprofundando nisso, mais eu sentia o meu mundo, assim, praticamente desabar mesmo. E aí que, né, a gente pode perceber o quanto da graça de Deus havia me alcançado por ter me despertado, eu digo assim, desse grande sonho que eu estava vivendo, sabe? Dessa grande ilusão na qual eu estava inserida. Então, eu comecei a me interessar muito, assim, pelo Deus dos católicos. E eu pensava, bom, olha, Deus dos católicos, né? Se for da sua vontade que eu te conheça, né? Que eu saiba, assim, quem tu és, então que eu tenha tempo para te conhecer. Porque nessa época eu não tinha tempo para nada. Eu queria muito fazer mais leituras, mais estudos, mas eu conseguia fazer poucos estudos. E eu queria estudar de uma forma mais intensa, mais dedicada. E eu não tinha tempo porque eu estava na faculdade, né? Faculdade, o trabalho, aquela correria imensa. E eu não tinha tempo. Então eu pedi para o Deus dos católicos que, se fosse da vontade dele, que eu tivesse tempo. Então, quando foi em 2019, no mês de outubro, que é o mês do meu aniversário, a gente faria um almoço de domingo aqui para poder comemorar o meu aniversário. E aí, no sábado à noite, o meu pai disse: olha, filha, eu tenho um presente para você, queria te dar de todo o meu coração e espero que você aproveite muito essa leitura. E ele me deu esse livro aqui, que se chama Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell, e conta a história de Lucas, o evangelista, São Lucas. Então eu disse: nossa, pai, muito obrigada, né? Mas eu pensei, coitado, eu não vou ter tempo para ler. Mas vou me esforçar. Então, quando foi no domingo, eu saí para comprar maionese para minha mãe e mais algumas coisas. E aí, as primeiras sacolas, né, eu trouxe para dentro e voltei pro carro para poder pegar as sacolas restantes. E aí, nisso que eu fui lá no carro pegar, eu não sei o que aconteceu, mas em um momento eu estava em pé e no outro momento eu estava jogada no chão com uma dor enorme, surreal no meu pé, e eu tinha quebrado o pé. Foi basicamente isso. E aí eu pensei, minha nossa, eu tinha acabado de receber um contrato aditivo no meu trabalho, o que eu ia fazer? E nossa, enfim, muitas coisas passaram assim pela minha cabeça. Eu tive que trancar o curso na faculdade e, por consequência, eu acabei perdendo o meu trabalho, né? Porque eu estava estagiando, então eu perdi o meu emprego. E na mesma época, a pessoa que era dona do apartamento que eu morava pediu para que a gente devolvesse o apartamento. Então eu fiquei sem faculdade, sem trabalho e sem casa. Mas é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu via o quanto as coisas tinham saído totalmente fora do controle, eu tinha perdido totalmente o chão, eu sentia uma paz inexplicável. Era uma coisa, não sei dizer, mas era como se eu estivesse constantemente deitada numa nuvem. É engraçado, né? Pode parecer estranho, mas era exatamente isso. A sensação de uma paz muito grande, uma calma muito grande. E embora tivesse um caos, todas as coisas, eu estava muito tranquila. De certa forma, confiante. Então, né, o que aconteceu? Eu tinha pedido um tempo para Deus e Ele me deu. Um tempo bem longo, inclusive, porque eu fiquei de cama 2 meses. Então, eu tive um tempo de sobra para poder ler esse livro que eu ganhei do meu pai,
para poder fazer outros estudos, enfim, para de fato crescer na fé. E eu acho que eu posso chamar desse momento do momento da minha conversão de fato, porque foi a partir daí que eu realmente comecei a me converter. Então, quando eu me recuperei do pé, depois de 2 meses, eu fui fazer a novena da Imaculada Conceição. E eu ia com o RoboFoot mesmo no pé, né? Porque depois de 2 meses eu não podia ainda tirar a botinha, então eu ia com a botinha. Super, né? Alegre, contente de estar naquele lugar e com zero preocupação do que iria acontecer, de como eu ia arrumar outro emprego. Então, esse foi o meu retorno à Igreja Católica. Eu tinha realmente descansado no colo de Deus, assim, e não porque eu quis, mas porque Deus mesmo fez isso. Hoje, nesse processo que eu ainda estou de conversão, porque conforme o meu diretor espiritual diz, né, a gente está em processo de conversão a vida inteira. Então, eu sempre vou estar nesse processo de conversão, espero que cada vez maior, mas eu sinto uma grande alegria por fazer parte dessa comunidade enorme que é a comunidade cristã, católica. Eu me sinto muito feliz porque a sensação que eu tenho é que eu realmente estou absolutamente em casa. E como é a minha vida hoje, né? Então eu estudo muito, tento crescer na vida espiritual através da oração, que é muito, muito importante, né? Como o padre diz, é o momento da gente respirar. A oração é o suspiro de alívio que a gente dá, então ela é muito importante. E é assim que eu tenho seguido hoje. Muito feliz na minha fé e esperando que muitas outras pessoas também possam fazer parte dessa grande e maravilhosa família. Principalmente os jovens, né? Os jovens que estão passando pela mesma coisa que eu passei na universidade. Eu tenho esse desejo ardente no meu coração que esses jovens também consigam se converter e achar o seu caminho até Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês imensamente, que derrame muitas graças na vida de vocês e de seus familiares. E o recado que eu gostaria de deixar, portanto, se você busca a Deus verdadeiramente, sem nenhuma intenção que não seja reta, que seja algo que você verdadeiramente queira, Ele vai se deixar conhecer. Mas você precisa ser sincero, tá bem? Um abraço e até mais, pessoal.